Viaje na CBN, com Edson Rui. O número de visitantes cada vez mais surpreendente quando o assunto é Parque Nacional. Eles dobraram de visitação nos últimos 10 anos e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema com o Edson Rui. Bom dia, Edson. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Me conta um pouco mais. Fernanda, o Brasil está redescobrindo os seus parques nacionais, essa é a verdade. E por que está redescobrindo? Porque o turismo mudou, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia, o turismo começou a valorizar mais o comportamento do viajante, ele mudou. Ele mudou valorizando mais experiências ao ar livre, contato com a natureza, silêncio, bem-estar, qualidade de vida e tudo aquilo que ajuda a fazer uma descompressão. É o turista que busca menos excesso e mais significado nas viagens. E o Brasil tem assim o cenário perfeito e um dos mais privilegiados do planeta para atender tudo isso. A gente tem diversidade natural, o país tem floresta tropical, tem montanha, cânions, rios, cavernas, enfim, a gente tem tudo, né, Fernando? Temos tudo aqui nesse país, graças a Deus. E o número é o que você falou, nos últimos 10 anos, o número cresceu absurdamente. Foram mais de 13 milhões de visitantes no ano de 2025. É o dobro que se registrou há 10 anos atrás. E se a gente comparar com 2006, Fernanda, o salto é de 1,8 milhões, ou seja, nós tínhamos 1,8 milhões de visitantes de parques no Brasil em 2006 e passamos para 13 milhões. É um salto extraordinário. O ranking, Fernanda, de visitação de parques, o parque mais visitado do Brasil é o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, ele lidera também, Fernanda, porque a gente também tem que explicar, né, para o nosso ouvinte. Ele lidera porque ele recebe mais ou menos 5 milhões de visitantes anuais. E ele é impulsionado por quê? Pelo Cristo Redentor, a Pedra da Gávea e toda a força turística do Rio de Janeiro. Então, esses empreendimentos estão no parque. Então, acaba que impulsiona mais a visita ao parque. Mas a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que ficou em segundo lugar, e o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Tá? Então, são 3 parques pela ordem: o Parque Nacional da Tijuca, no Rio, o Parque Nacional do Iguaçu e o Parque Nacional de Jericoacoara. O Parque Nacional do Rio de Janeiro, quer dizer, o Parque da Gávea, a gente já falou, ele é impulsionado. Por quê? Por abrigar o Cristo Redentor, Pedra da Gávea, a Vista Chinesa, Cascatinha e algumas trilhas e mirantes super bacanas. E ele está cercado ali por bairros bem interessantes, como Jardim Botânico, Leblon, São Conrado, Barra, enfim. E talvez um dos grandes diferenciais desse parque é que o turista consegue aí unir natureza, praia, hotelaria de luxo, gastronomia e uma vida urbana bem sofisticada numa viagem só. Uhum. O outro parque é o Parque Nacional do Iguaçu. E esse é um parque que nós estamos falando do lado brasileiro, mas ele abriga as Cataratas do Iguaçu, considerado uma das 7 maravilhas naturais do planeta. Que eu achava que era o primeiro, tá? No ranking. Pois é, mas é porque o Rio recebe um contingente muito grande de turistas, né, Fernanda? Além de ter uma metrópole no entorno do parque. Então aí entra os visitantes estrangeiros, os visitantes do Brasil todo e também a população local. Bom, no Foz do Iguaçu a gente tem as cataratas e tem o parque em si, tá? E talvez seja um dos parques mais bem estruturados da América Latina para turismo internacional. Porque a gente tem uma estrutura de aeroporto, hotéis de luxo, resorts, tudo isso no entorno do parque, a cidade de Foz do Iguaçu. E nós temos também, do lado argentino e do lado paraguaio, toda uma estrutura também que ajuda a potencializar as visitas do nosso parque brasileiro. Além disso, a gente tem, além das cataratas, a gente tem o Parque das Aves, tem a usina de Itaipu, que está na área de abrangência, ou seja, ela está próxima ao Parque Nacional, tem as compras do Paraguai, as experiências gastronômicas da Argentina e o turismo da Tríplice Fronteira. Então, tudo isso ajuda a levar um contingente maior de pessoas ao parque também. E para chegar é através de Foz do Iguaçu.
O Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, é um parque é um novo luxo do turismo mundial, assim podemos dizer, tá? Ah, Ele reúne aí simplicidade sofisticada e experiência autêntica. Tá? Jericoacoara, talvez hoje, Fernanda, represente um dos maiores casos de sucesso do turismo contemporâneo do Brasil. Antes era uma pequena vila, uma vila pequenininha de pescadores, e se transformou nos destinos mais desejados do planeta. O Parque Nacional de Jericoacoara, ele tem dunas, lagoas, manguezais, praias preservadas e ecossistema. Tanto que cresceu, Jericoacoara cresceu, que tem aeroporto para voo internacional. A companhia portuguesa TAP tem intenção de 2027 começar os voos internacionais. Ela já voa de Lisboa para Fortaleza que e ela chique. tem intenção de voar para Jericoacoara uma vez por semana. Olha que legal. Então, assim, e as pessoas que vão para esse parque, elas estão indo, na verdade, para Jeri, e aí tem o turismo do lifestyle, o turismo de luxo descomplicado, e o grande segredo de Jeri talvez seja isso. O luxo ali não é de ostentação, é de experiência mesmo. É para você curtir, andar descalço, jantar na areia, ver um pôr do sol na duna, desacelerar. E é isso que está mandando no turismo nos últimos anos, né, Fernanda? Vamos assim dizer. Fernanda, eu quero falar rapidinho quais os parques nacionais que a gente tem hoje no Brasil, tá? Na região sudeste, nós temos, falando, Parque da Tijuca, Serra dos Órgãos, que fica em Petrópolis, Itatiaia, Serra da Bocaina, Serra do Cipó, Caparaó, que aí divide Minas com o Espírito Santo, e Serra da Canastra. Centro-Oeste, nós temos Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, Parque Nacional das Emas e Pantanal Mato Grossense. No Nordeste, Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses, que também é outro case de sucesso, Jericoacoara, Serra da Capivara, Catimbau, Furna Feia. Na Amazônia, o Parque Nacional da Amazônia, Pico da Neblina, Monte Roraima, Jaú, Anavilhanas, Viruá e Tumacumaque. E no sul, Aparatos da Serra, Serra Geral, São Joaquim, Superagui e Ilha Grande. Talvez o Brasil, talvez não, o Brasil é um gigante natural. E ainda Verdade, é hein? Tava pouco, pensando nisso agora. ele é pouco explorado pelo próprio brasileiro, essa é a grande verdade. Mas aí a gente também tem que reconhecer, falta muita infraestrutura. Esses 3 parques que a gente falou, de mais visitados, são parques que têm uma boa infraestrutura de visitação, mas muitos parques não têm. Então, o Brasil precisa investir nisso, porque o turismo não é só para ter beleza natural, é transformar a natureza numa experiência turística organizada, segura e sustentável. E aí faz com que a gente tenha muita coisa de fato para visitar. O Brasil tem um potencial, Fernanda, absurdo, absurdo, e a gente pouco explora, né? Já diz a música, é bonito por natureza, né? Verdade. É simplesmente, eu vou além. É simples, Brasil é simplesmente, Fernanda, incomparável. Que me perdoe os outros países, mas é incomparável. Ô Edson, aproveitando também, né, que a gente iniciou ontem aqui, o início da nossa cobertura aqui de Copa do Mundo, e falando um pouco da expectativa dos nossos ouvintes, né, de como eles estão no clima de Copa e tudo mais, como é que está a torcida para a Copa lá, no Canadá, no México, nos Estados Unidos? Muita gente se financiou para poder assistir os jogos lá? Fernando, olha, a gente tem comentado sobre isso. Os voos estão cheios, isso é uma realidade. Tem tarifas realmente próximos aí dos jogos, principalmente da primeira fase, estão assim, tarifas bem altas, mas o que a gente percebe é que é muita viagem de brasileiros que vão por incentivo. São aquelas viagens que as empresas fazem as promoções e levam os maiores vendedores para assistirem esses jogos. O turista convencional, a gente está sentindo o clima meio morno, tá, Fernanda? E não só, eu vejo assim, não só dos turistas que estão indo para lá, porque essa Copa com 3 países gera uma logística um pouco complicada. Você imagina que a gente tem um jogo no México, depois no Canadá, depois desce nos Estados Unidos, vai para... É uma logística complicada. A sede, você fica hospedado numa sede,
Nos Estados Unidos tem que voar e voltar no mesmo dia. Enfim, você demanda uma série de situações um pouco complexas. Mas a gente está sentindo um pouco frio. Eu não sei se em função. Aí a gente tem um fator político e não tem como não falar do Trump, que com aquelas barreiras todas, imposições, apesar de que o visto para as pessoas que querem ir para a Copa não é difícil. Está saindo de uma maneira um pouco mais fácil, mas se falou muito e aí as pessoas acabaram ficando receosas, né, de comprar com antecedência. Então a gente está à beira dos jogos, às portas dos jogos, e a gente sente um clima, não só dos turistas que vão, mas aqui também. Eu não sei se você está nesse clima, eu sinto que as pessoas estão ainda, parece que não engrenaram, porque nos outros anos a gente já tinha musiquinha espalhada para o lado, rua pintada, enfim, não sei se isso vai acontecer ainda, mas o sentimento é esse, viu? Isso, a gente está inclusive incentivando os nossos ouvintes a mandarem, né? Onde estão essas ruas pintadas, quem já entrou no clima de Copa, quem vai comprar camisa esse ano. Fernanda, para você dizer que eu não estou falando de Copa, a gente tem algumas viagens que tocam, principalmente para o exterior, no dia do jogo. Então a gente tem que programar para os turistas assistirem o jogo. Então, assim, essa é a nossa preocupação, não só do exterior, mas aqui dentro do Brasil também. A nossa preocupação, mas eu não vejo aquela euforia que a gente tinha em outras Copas. E, Fernanda, eu acho bom a gente acostumar com essas Copas em 2, 3 lugares, né? Porque parece que tem a Copa, acho que 2030, se eu não me engano, vai ser muito pior, porque a abertura e a primeira fase vai ser no Uruguai, depois nós vamos ter jogo na Argentina, no Paraguai, e depois a Copa continua em Portugal, Espanha e Marrocos. Como assim? Pensa a logística que vai ser isso aí. Começa aqui na América do Sul. E atravessa o Atlântico. E atravessa o Atlântico para continuar em 3 países lá também. Marrocos, Portugal e Espanha, ou seja, vai ser acho bom a gente se acostumar com esses novos tempos de Copas em pedaços diferentes do planeta. Mas não tem logística essa, Edson. Como é que você assiste a abertura dos jogos na América e o restante na Europa? Não sei, eu sei que a abertura será no Uruguai, em comemoração, acho que 100 anos de Copa do Mundo, e que começou no Uruguai, então por isso vai ser lá. E aí parece que vão ter jogos também na Argentina e no Paraguai. E depois se desloca todo mundo lá para cima, porque a Copa segue lá pelo Marrocos e, enfim, é uma logística que eu quero ver acontecer. Se para 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, que estão ali um na sequência do outro, já é uma logística complicada, imagina isso. Tá certo, Mas... Edson. Você está confiante aí de que o Brasil vai para a final? Fernanda, eu também não encarei esse espírito todo. Confiante a gente sempre tá, né? Porque como brasileiro a gente confia, né? Confia e torce. Mas sinceramente, no fundo do coração, ainda não tô motivado para estar muito confiante, não. Mas a gente vai torcer, não tenho dúvida nenhuma. E os jogos vão estar no horário favorável, né? À noite, todo mundo vai estar mais tranquilo, não vai ter que sair correndo do trabalho, vai ser mais... Pelo menos os primeiros jogos vão estar mais tranquilos. Perfeito. Temos participação dos nossos ouvintes. Temos sim, Fernando. O nosso ouvinte Semar aqui, Fernando Edson, tá falando o seguinte: ele é motorista de aplicativo, ele roda a Grande Vitória toda e até agora, gente, ele não viu uma rua pintada no clima de Copa do Mundo. Então, novamente a gente refaz o convite aqui para os nossos ouvintes, né, Fernanda? Se algum ouvinte está pintando a rua aí, pode mandar pra gente. E sobre o tema de hoje, sobre os parques nacionais, a Mônica tá fazendo uma cobrança aqui, Edson. Bom dia. E os nossos parques daqui do Espírito Santo? Temos parques lindos para o turismo. Ela lembrou, por exemplo, do Parque Paulo César Vinha. Verdade, mas eles temos o próprio do Pico da Bandeira, né, do Caparaó. Tem o Caparaó que entrou. A gente entrou aí por causa do Caparaó. Isso. Então, assim, a gente está falando aqui de parques nacionais. Então, assim, o Parque Nacional que o Espírito Santo tem é o Parque do Caparaó, que divide com Minas Gerais. Que está super bem contemplado. A gente tem uma estrutura bem razoável, pousadas tanto do lado do Espírito Santo e hotéis do lado mineiro também, uma boa acessibilidade. Então, a gente tá bem contemplado. Agora, os parques estaduais também, a gente tem alguns parques estaduais, né? Aí tem Forno Grande, tem aí o parque lá da Pedra Azul, tem Paulo Vinha, enfim, tem muita coisa no Espírito Santo também para o capixaba conhecer.
Porque do mesmo jeito que o brasileiro não conhece, a primícia é sempre verdadeira, não conhece os parques nacionais do Brasil, eu tenho certeza que a grande maioria dos capixabas não conhecem os nossos parques. E são lindos, viu? São lindos, né? E fechando aqui, Fernando, tem o nosso ouvinte, Edson, João Henrique Maia. Ele lembrou de um parque aqui brasileiro. É o Parque Nacional das Sete Cidades, fica no Piauí. Eu, inclusive, Edson, tenho uma amiga que ela foi lá esse ano e ela simplesmente adorou. Pois é, esse parque fica lá no Ceará, entre o Ceará e o Piauí. E é bem bonito mesmo. Tem figuras, tem parques muito interessantes que a gente, se for falar aqui, por exemplo, no interior do Piauí, parque muito interessante, de figuras rupestres, tem coisas extraordinárias. É o que eu falei, o Brasil é um país que é simplesmente incomparável, a gente tem de tudo aqui. É isso, Edson. O Vando está finalizando que o Convention Bureau vem fazendo um trabalho muito bom de divulgação do Espírito Santo. Ele diz que o turismo vem crescendo muito, inclusive na região dele, que eu não sei exatamente onde é. Eu acho que o Vando é de Santa Leopoldina, não é? Ele mandou até aqui, venham conhecer Santa Leopoldina. Santa Leopoldina, isso aí. Tem muita coisa legal e muitas cachoeiras, viu? Tem muita coisa legal, tem o Museu do Colonna, minha família é de Santa Leopoldina, parte dela é de Santa Leopoldina da minha mãe, eu passei a infância muito tempo lá, mas tem Museu do Colono para visitar, tem plantação de gengibre, o maior produtor de gengibre do Brasil, enfim, a gente tem tanta coisa, Fernanda, e aí vamos agora regionalizar, do mesmo jeito que o Brasil é extraordinário, o Espírito Santo também o é. Ai, amei isso, extraordinário. Beijo, Edson. Até quinta. Até quinta, hein?